Olá! No Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco, Brasília sediou a 12ª edição da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. Para falar do assunto, dessa 12ª edição, nós convidamos o Anivaldo Miranda, que é coordenador da Câmara Consultiva Regional do Baixo São Francisco. Bem-vindo, Anivaldo. Mais um ano, não é, na luta pela defesa do Velho Chico. Exato. Nossa campanha, ela se replica a cada ano, exatamente com esse objetivo, de conscientizar as populações que dependem das águas do Rio São Francisco sobre a necessidade de proteger esse patrimônio precioso. Como depois de gerações e gerações a gente está acostumado a ter a água como um bem absolutamente indisponível, aquela sensação de que a água é uma coisa que existe em quantidades, né, inimagináveis, infinitas e que não vai acabar nunca. Então isso produz também aquela negligência, né? Ou seja, ninguém demonstra muita preocupação porque sabe que a água está lá, vai sempre estar lá, etc. Mas não é bem assim. Porque quando a gente trata de água, tem dois aspectos, o da qualidade e o da quantidade. E essas coisas precisam estar muito harmonizadas. Porque, de repente, você tem muita água, mas com uma qualidade que, digamos assim, indisponibiliza aquela água para uso. E essas coisas são importantes, principalmente no contexto agora do aquecimento global. E em Brasília, né, durante o evento, especialistas, gestores públicos e a sociedade civil puderam participar para discutir, né, como garantir a preservação e também a revitalização, porque o Rio São Francisco sofre, né, consequências também de crimes ambientais. Exato. A ideia de levar o encontro para Brasília, porque todo ano a gente, em geral, escolhe 4 municípios, um do Alto, basicamente o Alto São Francisco, que está situado no território de Minas Gerais, outro município do Médio, basicamente ali o oeste da Bahia, o semiárido da Bahia, outro evento aqui no submédio, entre Bahia e Pernambuco, e um aqui no Baixo, entre Alagoas e Sergipe. Então, em geral, a gente faz um ano em Alagoas, outro ano em Sergipe. Mas esse ano, nós resolvemos concentrar tudo em Brasília para convidar as principais agências de desenvolvimento, o governo, os representantes do Congresso, uma tentativa, não é? No sentido de apresentar as reivindicações, as demandas que a Bacia do São Francisco tem no que diz respeito à gestão das águas e que interessa a todo mundo, porque a água é quem move a economia, a água é quem garante a sobrevivência da sociedade, etc, etc. E há muito o que fazer. Você se referiu aí à questão da revitalização, já vai completar quase, eu acho que já daqui a pouco 30 anos o programa da revitalização, que nunca saiu da gaveta. É uma grande promessa, né? Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, e a revitalização de fato nunca foi encarada com seriedade. Então a ideia de levar para Brasília foi convidar, por exemplo, a Codevasf, convidar o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Integração Nacional, convidar o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, convidar o próprio Ministério do Planejamento e outras agências de desenvolvimento e perguntar o que é que vocês vão fazer. Mas também, sobretudo esse ano, chamar senadores e deputados federais, aqueles que se dispuserem a se apresentar, no sentido de cobrar do Congresso Nacional também. Porque a gente tem é uma questão de hábito cultural
E é correto, você sempre que tem problema reclama do governo. Mas o governo sempre é entendido como o executivo, o governo federal. E é claro, tem que ser cobrado, o governo, prefeito, governador, presidente, e isso tem que continuar. Mas agora, nos últimos anos, essa conjuntura mudou um pouco. Nos últimos anos, o Congresso Nacional se apoderou do orçamento do país e as pessoas ainda estão conscientes desse processo. Fizeram um parlamentarismo às avessas. Não um parlamentarismo como o parlamentarismo dos países, principalmente da Europa Ocidental, que fizeram grandes avanços no desenvolvimento, mas aqui um parlamentarismo às avessas, porque a preocupação não foi criar uma maior participação do povo brasileiro na discussão dos seus destinos. Na verdade, foi um parlamentarismo para se apossar do orçamento e fazer com que cada deputado e senador vire um pequeno prefeito federal para decidir o que é que vai fazer, mas sem planejamento, sem participação, não é? De acordo com os seus próprios interesses, dos seus né, Anivaldo? pequenos interesses paroquiais. Que Só que eles levam aí só do orçamento secreto, mais de 50 bilhões. E nesse contexto, só para concluir, questões como a revitalização do São Francisco, gestão da água, que exigem investimentos a longo prazo, isso fica tudo na gaveta mesmo. Entendeu? Esquecidos, né? E já são 12 anos já da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico. Diante de toda a dificuldade, nesses 12 anos, o senhor avalia qual a evolução? Quais pontos positivos que a campanha tem trazido? Olha, eu acho que a campanha, nesses 12 anos, teve o grande mérito, em primeiro lugar, de colocar a temática do São Francisco, de alguma forma, no cenário da opinião pública nacional. E tornar conhecida digamos assim, da grande mídia. Não no nível que nós gostaríamos que estivesse, mas de alguma maneira a temática do São Francisco avançou bastante, no sentido de chamar a atenção, em primeiro lugar, para a importância da gestão das águas e, em segundo lugar, chamar a atenção para o próprio papel que o Rio São Francisco cumpre, porque é um rio diferenciado. Primeiro, por sua grandeza, não por acaso é chamado Rio da Integração Nacional, porque praticamente ele une as duas grandes dimensões do território brasileiro. Foi a porta de entrada, inclusive pode-se chamar a primeira grande estrada do Brasil, né? Quando a civilização portuguesa foi transplantada aqui para as Américas. Então, a campanha teve esse mérito, e o mérito de chamar a atenção para um fato que a gente ainda continua trabalhando, que durante 500 anos da nova civilização, nós tínhamos uma civilização anterior dos indígenas que cuidavam muito bem da natureza, viviam em harmonia completa. Naquele tempo nós não tínhamos nenhum dos problemas que temos hoje. Mas depois do início da civilização que os portugueses implementaram aqui, nesses 500 anos, o que o Brasil fez foi só demandar serviços do Rio São Francisco, mas nunca houve a preocupação de devolver coisíssima alguma. Então, hoje, a bacia do São Francisco, que ocupa 8% do território brasileiro, onde está inserido o nosso semiárido, a nossa região, digamos assim, seca, né? Onde está o bioma da Caatinga, o bioma do Cerrado, uma parte do bioma da Mata Atlântica. Estão aí 7 estados e um pedaço do Distrito Federal que estão no contexto dessa bacia. E na bacia do São Francisco você tem uma população de 18 milhões de pessoas. Uma biodiversidade muito grande, muito, né? Que precisa grande, ser preservada. Exatamente. E outra coisa, o rio representa 70% da disponibilidade de água dessas 3 grandezas. O norte de Minas Gerais, que é muito grande, o semiárido brasileiro
que comporta aí 1 milhão de quilômetros quadrados, e toda a região Nordeste. Então, não tem plano B para o São Francisco. Só que o São Francisco tem mais de 100 cidades ribeirinhas. Dessas todas, nenhuma tem saneamento completo. É um problema grave, né? Essa questão da vazão também do rio. A questão da vazão, porque depois da década de 1960, nós resolvemos um grande problema que era a produção de energia no Brasil. Na década de 1960 do século passado, nós tivemos um grande avanço do processo de industrialização do Brasil, com a implantação da indústria automobilística e de novas linhas industriais, mas isso requeria um uso muito grande de energia. Então, o rio teve o seu regime de funcionamento modificado com a construção das grandes hidrelétricas, resolveu a questão do abastecimento de energia, não só ali para o centro-oeste, mas também para toda a região Nordeste. Agora cobrou um preço alto do rio, para a biodiversidade, cobrou um preço alto do ponto de vista, né, das vazões, da qualidade e resultado. Então isso tem que ser harmonizado. Só que no Brasil há infelizmente, nos círculos produtivos do Brasil, há a seguinte ideia de que você precisa crescer, 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 não importa quais são os custos, mas em algum momento a natureza e a história vai cobrar um preço alto por isso. Exatamente. É o que está acontecendo agora. A baixa vazão do rio, né, o assoreamento e até a salinização na Foz, né, em Piaçabuçu, o rio está ficando salgado, isso já tem um tempo. Sim, como resultado do desmatamento, não é? Como resultado do processo de aumento da população, que é uma coisa natural, mas poderia ser feito de uma forma, digamos planejada. Assim, planejada. A criação de novos barramentos e tudo isso, o advento, como eu disse, do efeito estufa, da mudança do clima, o que está acontecendo é que o Rio São Francisco, como, né, de resto todos os grandes corpos hídricos do nosso planeta, estão sofrendo a diminuição das suas áreas de cobertura hídrica, né? Quer dizer, a superfície das águas está diminuindo. E a bacia do São Francisco também tem acontecido isso. Ou seja, a questão das vazões é cada vez mais complicada, porque não só são vazões controladas e operadas, sobretudo, pelo setor elétrico, que é muito hegemônico, é muito agressivo, é muito arrogante e, de fato, não tem feito muitos esforços para fazer a operação hidrelétrica em melhor harmonia com os outros usos da água. Então, essa questão das vazões é um reflexo também da forma, digamos assim, desordenada com que vai se fazendo a ocupação do território e o uso das águas, como também o reflexo disso é que nós poderemos ter problemas sérios, até na própria produção de energia. Isso tudo tem que ser compatibilizado. Compatibilizado com o quê? Com um grande processo de revitalização. Ou seja, recomposição de matas ciliares, proteção dos aquíferos, proteção das nascentes, reflorestamento, combate aos processos erosivos, ao processo da desertificação. Então, tudo isso faz parte da nossa agenda de reivindicações, e é isso que a gente coloca durante as campanhas Eu Viro Carranca, para que fique bastante claro de que o rio precisa de muitas intervenções, não é só o rio, é toda a área da bacia hidrográfica, e que isso é uma obrigação estratégica. Não adianta nada você ter governo, você ter Câmara, Senado, etc., se
digamos, representação política do país, não pensa estrategicamente. E é tudo que hoje o nosso Congresso Nacional não faz. Verdade, Anivaldo. Para a gente encerrar, eu queria saber que outras iniciativas, né, o comitê tem durante todo o ano, além da campanha, né? E dar o seu recado, principalmente para as comunidades ribeirinhas também, sobre a importância deles na preservação, né, do rio. O comitê, ele funciona com os recursos pela cobrança da água bruta. Então, isso foi instituído há mais de 10 anos e com esses recursos o comitê tem um braço executivo, que é uma agência chamada Peixe Vivo, é uma instituição independente do comitê, mas tem contrato com o comitê para executar esses recursos. Então o comitê faz todo um planejamento, a gente tem uma arrecadação algo em torno de 40 milhões por ano, não é muita coisa, mas o comitê faz no limão, a limonada, e nesses últimos 10 anos tem feito muitos investimentos e ações demonstrativas no sentido de demonstrar para os governos municipais, para os governos estaduais, para o próprio governo federal e para o parlamento, as assembleias legislativas, o Senado Federal e a Câmara Federal, que é possível sim ter soluções práticas e que de fato torne a gestão das águas modernizada no Brasil e ao invés de retroceder a gente avance, porque todo o bem-estar futuro da população brasileira depende de como a nossa atividade produtiva vai se harmonizar com a necessidade de você ter a natureza minimamente protegida. Tem que ter um equilíbrio, né, entre o consumo... Porque quando você fala de natureza, eles acham que preservar a natureza é só uma coisa de interesse dos ecologistas, dos ambientalistas. Nada mais estúpido do que isso. Claro que preservar a natureza interessa a quem de fato ama a natureza, vê beleza e de fato é onde tem beleza na biodiversidade, né, nas paisagens, né? Todo mundo gosta de ver água limpa, paisagem, pássaros, animais, tudo isso, não por acaso, todo o nosso turismo e lazer está ligado a isso. Verdade. Mas, quando você fala em preservar a natureza, não é só com essa preocupação. É que você só tem agricultura porque tem água. Você só tem indústria porque tem água. A própria indústria não pode funcionar se não tiver água de boa qualidade. Então, todas as atividades econômicas estão ligadas a isso. Mas é o que eu lhe disse, essa mentalidade empresarial que não chegou ainda no século XXI, acha que essa coisa de preservar a natureza, de ter regras ambientais, de ter preocupação com como você vai construir uma cidade, como uma cidade vai funcionar, como planejar, como pensar mais adiante, eles acham que tudo isso é dispensável, porque a preocupação é empreender. Empreender, mas empreender de que forma? A preocupação é crescer. Crescer, mas de que forma? Porque da maneira como nós estamos crescendo, é evidente que nós estamos criando situações insolúveis. Na questão da gestão das águas, é um exemplo disso, a qualidade das águas a cada dia diminui e você não cumpre o seu papel. Nós estamos devastando as florestas, nós estamos poluindo os cursos de água, nós estamos aumentando, né, os efeitos do aquecimento global. Pronto, tá aí o recado de Anivaldo Miranda, lembrando que ano que vem, né, tem as eleições, ficar de olho nas propostas dos seus candidatos, porque como o Anivaldo falou, a Câmara Federal geralmente é quem toma as grandes decisões, né, do que acontece no nosso país. E esse foi o TH Entrevista dessa semana.